Maravilha, mais um podcast em trânsito. Eu, professor Carlão, meu amigo, irmão e sócio Paulo Botelho. E aí, Paulo? E aí, Carlão, tudo certo? Mais um episódio então pra conta. Mais e um hoje pra falando conta. sobre nossa profissão, né? Profissão de instrutor de trânsito. E acho que tem muita coisa para falar. A gente teve, né, no episódio anterior, para quem não viu, é só entrar aí na descrição que tem como você ir para os episódios anteriores. Ana Prediger, né, do Centec Conisul, que falou um pouquinho, e a gente disse, poxa, vamos aprofundar, inclusive repercutir um pouquinho daquele episódio, porque tem muita coisa importante. CFC é importante na formação do condutor ou não? Porque tem muita gente, não só na sociedade, mas também no Congresso Nacional, que quer desobrigar a atividade. Aí, por que a gente fala tanto na formação do condutor, mas será que a gente não tem que falar mais na formação do instrutor? Também. Então, tem muita coisa aqui que eu anotei aqui, né? Aulas remotas, né? As aulas remotas vieram com a pandemia, vão acabar, vão permanecer. São assuntos que a gente vai debater aqui, não só colocando nosso ponto de vista, mas também dizendo o que é que a gente tem percebido na sociedade. Mas vamos, né, falar dos nossos patrocinadores, né? Começando pelo EAD Blue Data, a plataforma parceira de verdade para você, profissional do trânsito ou não, que quer revender cursos especializados. Você tem uma grande oportunidade. Com a EAD Blue Data, eu falo isso porque sou parceiro, você revende os cursos especializados, aqueles para motoristas profissionais, e conseguem ter uma excelente rentabilidade. Para você ser um parceiro é muito simples. Você basta escanear o QR Code que está aqui na tela, em algum lugar, preenche o formulário e a equipe AD Blue Data vai entrar em contato com você dizendo passo a passo. Ah, professor, eu vou precisar pagar alguma coisa? Não, você vai ter um suporte, um treinamento. Dependendo da sua experiência com venda de cursos ou outras áreas, se você tem uma audiência grande, às vezes eles ajudam, inclusive, para você fazer até seu site. Então, entre em contato. Não, a gente não garante isso, mas dependendo da tua capacidade, é possível, inclusive, ter um suporte ainda maior, sem gastar nada no início. É só colocar no formulário que está vindo pelo podcast Em Trânsito. E também um outro patrocinador aqui no canal é a Editora Águia. A Editora Águia é especializada em manuais de ensino na área de trânsito, né? Desde a primeira habilitação aos especializados. Então, se você é autoescola, instrutor, profissional da área de trânsito, tem interesse nesses manuais, vai estar aqui na descrição o contato da Editora Águia. Procura lá o Antônio, nosso grande amigo e parceiro. E, em especial, para quem escuta o podcast, né, tá tendo desconto especial num livro Serei Instrutor e Agora. Tá aqui a imagem dele aqui para vocês conhecerem. Avisa lá para ele que veio do podcast que ele vai dar um desconto especial nesse livro para vocês, tá bom? Por fim, não menos importante, a gente quer apresentar, para caso você ainda não conheça, o aplicativo Zapay, especialmente no início do ano. Muitas vezes a pessoa está com falta de condição de arcar com todas as despesas que todo ano que se inicia acaba trazendo para as famílias brasileiras. E a Zapay é um aplicativo que você consegue baixar gratuitamente, faz todas as consultas a partir da placa do seu veículo, também de forma gratuita. Você identifica todos os débitos que aquele seu veículo tenha, pode ser carro, moto, caminhão, ônibus, não importa. E se você quiser, a Zapay parcela o seu débito, incluindo tudo, IPVA, licenciamento, multas vencidas, em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Se você quiser usar o serviço e ter um desconto nas taxas do aplicativo, basta usar nosso cupom Trânsito20. A Zapay é confiável, eu uso e recomendo. Valeu, Zapay. E aí, Paulo? E aí, meu irmão, beleza? Quais são, Paulo, assim, na tua opinião, os principais debates que envolvem CFC e instrutor de trânsito que estão postos aí no momento? Cara,
olhando pelo lado do profissional, do CFC também, é lógico. É bom até deixar claro nossa formação, né? Começa pela tua, depois eu falo a minha também. Tá, a minha formação, eu digo que eu sou instrutor de trânsito, né? Eu sou aquele cara que não pude fazer o curso de instrutor porque só tinha 18 anos, mas eu já atuava com a autoescola. Então, me formei em gestão e segurança de trânsito. Me graduei e fiz a pós-graduação nas duas. Foi sequência, uma turma da outra. Já. Antes de ser instrutor? Quando eu me formei na pós, comecei a pós, que era um ano só de pós, né? Aí eu fiz 21 anos, no mesmo ano que eu comecei a pós, e aí junto eu fiz o instrutor. Era a mesma instituição, em parceria com a Estácio de Sá. Legal. Né? Que deu o meu curso de instrutor. Então, os professores, por exemplo, do curso de instrutor, normalmente dava pós também. Entendi. Tá? Foi bem... Aí, logo em seguida, eu comecei a atuar. Então, eu já tinha uma formação acadêmica quando eu me tornei instrutor. Porque eu entrei como office boy, cara, porque assim, ó, o meu encanto, o meu sonho era ser arquiteto. Sério? Eu já te falei isso, né? Não. De escola, quando perguntavam, quando eu era bem pequenininho, era ser motorista de ônibus. Uhum. E porque eu tinha tio que era motorista de ônibus, eu entrava aí no tu ônibus, via. eu entrava e ficava assim. Mas ali, depois, já com a idadezinha ali na adolescência, eu queria ser arquiteto porque eu gostava de criar, assim. Desenhava muita casa e tal. E aí, quando eu entrei na autoescola para fazer o meu curso, no terceiro dia de aula eu me encantei. Me encantei tanto que eu estava na rua tomando café no intervalo e pedi emprego. A dona da autoescola estava chegando com o carro e eu pedi emprego. E aí ela falou, resumindo, né? Passa aqui para conversar comigo quando acabar a aula. E aí eu conversei com ela no final e comecei a trabalhar lá naquele dia. Naquele dia ela me aceitou e eu fui... Aos 18 anos. 18. Sem carteira ainda. Eu estava ali tirando a carteira quando eu pedi emprego. Comecei como office boy. Foi indo bem assim, acho que em 15 dias eu já assinou a carteira como auxiliar administrativo. Acho que um mês no máximo. Não lembro assim se foi 15 ou 20 dias. E aí aí eu fazia essa função do pagar as taxas no Detran. Aí quando a carteira ficou pronta, logo em seguida eu comecei a levar o pessoal a fazer o exame médico, trazia de volta, levava para tirar foto, trazia de novo, levava para o teste, sabe? O carro de apoio, assim. E aí fiquei até 2005, até 2009, que foi quando eu pude ser instrutor, né? Que é 2009, eu fiz 21 e até fazer o curso e ter o certificado e a credencial. De 2005 a 2009 fiquei nessa área administrativa, sabe? E aí comecei a dar aula, bem pouco tempo de carro, bem pouco. Ou seja, a gente vai conversar uma coisa que a gente tem um pouquinho de propriedade, né? Eu também fiz o curso de instrutor depois da graduação em trânsito. E foi muito doido, assim, porque eu entrei na área do trânsito completamente sem pretensão nenhuma. Eu fui indicado para um cargo público, cargo comissionado, no órgão de trânsito. E foi interessante que eu cheguei lá sendo um assessor especial e eu não tinha graduação. Nenhuma graduação. Eu tinha abandonado o curso de História. E aí todo mundo que trabalhava lá, que não eram subordinados direto, porque eu era assessor do presidente, mas como eu era assessor do presidente e todos eram subordinados ao presidente, de certa forma eu tinha uma posição como se fosse de chefia, e eu comecei a ficar com vergonha. Tipo, pô, todo mundo aqui é formado e tal. E aí eu fiz concurso para gestão pública. Concurso não, vestibular. Para gestão pública. E não fechou turma. Aí a universidade falou assim, tem aqui gestão em trânsito. E eu nunca imaginei fazer. Aí eu até pensei assim, eu não vou fazer não, porque eu vou ficar com a formação limitada a trânsito. E um dia que eu sair daqui? Aqui eu sou uma indicação. Aí o meu chefe, na época, o presidente, disse, não, pô, vai ser bom tal. Aí quando eu comecei a fazer o curso, eu me apaixonei. Não adianta, cara. Me apaixonei. E aí, quando eu me formei, eu achava que eu podia ser instrutor de CFC, porque eu tenho curso superior em trânsito. E eu fui surpreendido que não, para ser instrutor, você tem que fazer o curso de instrutor. Eu digo, poxa, mas eu fiz 2 anos de graduação tecnológica. Não, tem que ter. Aí eu fui, mas meio que já conhecia. E bem mais facilitado. Bem mais facilitado. Foi. Eu cheguei até numa aula lá, o professor deu uma explicação, disse, mas ele deu o exemplo de uma via, dizendo que ela era coletora. Eu disse, não, ela não é trânsito rápido, ela não é arterial, não.
Aí tal, e depois eu vi que eu estava certo. Então eu já tinha uma base, né? E aí comecei a atuar em CFC, depois SESC Senat. Então eu conheço bem. E no SESC Senat eu formei instrutores. Eu no cheguei curso de formação. Tu também, né? Não foi pelo Senat. Senat eu atuei como um especializado, né? Mas eu cheguei a atuar no curso de formação de instrutor e atualização também. E aí nesse tema aqui, não que a gente saiba tudo, mas eu acho que a gente tem uma contribuição pela nossa percepção, né? E por estar na área e conversando. A própria vivência nossa, ter Sim. vivido dentro disso daí, já faz com que a gente, pelo menos, opine e dê a nossa visão, né? Tipo... E aí eu acho que vale a pena agora a gente dizer quais são os temas que estão aí rolando. Eu acho que esse assunto aqui, dentro do... Acho que pode ser até dentro do podcast do canal, mas ele deveria se tornar uma série. Porque ele é tão extenso e tanto conteúdo, porque tu tem a formação, tu tem os debates que estão acontecendo com as mudanças, né, que estão querendo fazer, tu tem a qualidade de ensino, tu tem o diferencial que o instrutor pode ter, as áreas de atuação que o instrutor pode ter. Porque quando tu se forma, tu só aprende a dar aula em autoescola. Tu não aprende que existe o SESC que depende do instrutor. Porque assim, Carlão, quando a gente se forma instrutor... Tu não sabe que dentro da empresa de transporte tem instrutor interno. Né? Então, quando tu fala assim, ó, pô, tu se forma... Quer ver uma coisa assim que as pessoas não param pra pensar? Tu se forma instrutor de CFC. É exatamente isso, né? Pra dar aula na autoescola. Tu vai ver a licença, as credenciais da autoescola. A autoescola pode dar o quê? Primeira habilitação, adição de categoria, reciclagem para controle de fatores. Atualização. Mas tu vai pegar... atualização, mas tu vai pegar o Código de Trânsito, a 789, por exemplo. Olha quantos cursos tem lá dentro que dependem do instrutor. E não é a autoescola que dá o curso. Tá? Então, por exemplo, os especializados, né? O Sistema S, as empresas privadas. Então, existem diversos cursos aí que nenhum formado, um graduado pode dar, porque tem que ter a credencial do instrutor. Entendeu? Então, é aquilo que tu falou. Pô, tu foi fazer o curso de instrutor e já era graduado. Se o local instituir a educação para o trânsito no ensino médio, que é pela escola, tem que ter o curso de instrutor de trânsito. Então, assim, quando a gente fala instrutor, tem o público, o cara que é da autoescola, beleza? Que é a maioria, né? A grande maioria. Mas tem um educador, assim, é aquele cara que ele não está dentro da autoescola, mas ele tem que ter a credencial de instrutor. Quantos professores, na minha turma, por exemplo, tinha uns 3 ou 4 de instrutor, veio naquela época, 2009... 3 ou 4 professoras do ensino. Por quê? Porque vinha discussão, estava começando a aparecer a discussão de ter a matéria de trânsito nas escolas, e elas estavam atentas e quiseram se antecipar e fizeram um curso. Então, é uma demanda muito grande, é uma área de atuação gigantesca, assim, que o instrutor, acho que vale a pena, tá, a gente falar isso, porque muitas vezes, Carlão, sabe uma dor minha na pandemia? Uma dor minha olhando para a profissão, é que eu estava muito bem profissionalmente. Já na pandemia. Estava faturando mais que o dobro do que um instrutor de autoescola ganha. E quando tu entrava assim e via aquela questão das autoescolas fechadas, e aí tu entra nos grupos, eu sempre estou em grupo de instrutores, né? Instrutor do Brasil, instrutor de Santa Catarina, instrutor... E aí tu vê o cara falando, estou há 20 anos nisso e ganho 2.200. Trabalho 12 horas por dia, dou 12 aulas por dia, e ganho para ganhar 2.500, da onde já se viu. Tem tal profissão, né? Julgando, assim, comparando, que ganha menos que a gente educando e formando motorista, botando os caras para dirigir aí nesse Brasil. Ganha mais que a gente. Então, tipo assim, é uma dor, assim, gigante a questão da valorização profissional, do reconhecimento e da valorização. Mas, muitas vezes, é o que eu digo assim, ó, tem aquela coisa, né, Carlão? Às vezes, tu quer mudar o sistema, mas às vezes é muito difícil. Para te brigar por questão salarial, todo mundo tem que se unir, tem que ser uma briga gigante, porque daí tu vai mudar o piso salarial. Mas tem áreas de atuação que pagam muito melhor do que aonde tu está. Por exemplo... E que só depende de você. Eu vou dar um exemplo bem básico, assim, ó. Se tu é um instrutor de primeira habilitação e passa para instrutores especializados, provavelmente, assim, ó, é quase 100% dobra, né? Dobra. Pode ser que não dobre, chega a 80%. Mas é quase 100%. Isso, instrutor ganha, em média R$17 a hora aula, especializado ganha 30.
Ou não, desculpa. Um instrutor ganha 2.000 e pouco, eu confundi com um diretor de ensino de curso de instrutor. Então, eu sempre digo assim, ó, se tu pegar a formação, o cara que dá a primeira habilitação ali, ele ganha 2.000, sabe, 2.000. O cara que vai para especializado ganha acima de 4. E o cara que trabalha com os profissionais ganha em média 35, 50 reais a hora aula. Aí depende do número de aulas, porque esse curso ele paga por hora aula, porque não tem turmas toda hora. Né? Só para ter ideia, no último ano que eu atuei em CFC, foi em 2009, que foi o ano que eu fui para o Sesc Senat. Eu ganhava no CFC, claro, a gente está falando 2009, 12,50 hora aula. Isso certamente hoje está bem diferente. Quando eu fui para o Sesc Senat, passou para 30. Ou seja, quase triplicou a hora aula. Então, um turno, ou seja, à noite, que eu ganhava 50 reais, 12,50 vezes 4, eu passei a ganhar 120 reais. Mas que dobrou. Então, realmente. Só que isso que tu está falando é ainda considerando o cara ser empregado. Porque ele, como instrutor, palestra. Aula para habilitados. Aula para habilitados, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar. Venda de curso especializado. Pô, tem um monte. Porque você tá com aquele tema e com a área na tua cabeça, então tu consegue dialogar melhor. Criar conteúdo, chegar nas pessoas. Então, hoje, sinceramente, Paulo, o instrutor que não está fazendo 5 mil reais, considerando que ele está empregado, e quando ele consegue, ele nas horas que está fora do CFC, ele faz alguma coisa, ou ele está muito tempo dentro do CFC, que ele não consegue nem descansar. Tipo, eu sei que tem cara que passa 2 horas, 3 horas para chegar no CFC e o mesmo tanto para voltar para casa. Então, realmente, esse cara, tu dizer o seguinte, não, porra, no domingo, não sei, pô, não dá para dizer, é difícil. Mas eu tive o benefício de sempre trabalhar e o CFC era um suporte. E era pertinho, então eu não tinha trabalho. Tipo, eu tinha 1 hora de almoço, eu conseguia almoçar perto de casa e voltar. Então, mas hoje, não para todo mundo, porque cada um tem uma realidade, mas boa parte dos instrutores que consegue focar tá ganhando 5 pau. Ô, Carlão, eu tenho vários parceiros lá, que eu gerencio lá, que dão aula ainda e vendem curso, porque já estão no meio. O aluno, o pai tem algum exemplo, assim, concreto, de quanto o cara tá tirando no CFC e quanto ele tá tirando com a venda de cursos? Pega um exemplo. Tem cara que vende 10, 15 cursos por mês. Isso, só pra gente ter uma noção de ganho, que eu não posso dizer, porque depende se ele faz um descontinho, se ele não faz. Mas, em média, 10 cursos por mês é R$ 1.500 que ele ganha. Se ele vender 10 cursos. Então, ou seja, se ele ganha 2.200, ele vai para 3.700. Se ele vender 10 cursos por mês, ele vai ganhar R$ 1.500. Se ele fizer um preço bom, pode ser que ele ganhe 1.800, 2.000. Se ele vender 20 cursos... Lembrando que essa venda do curso, ele não vai precisar estar em lugar nenhum. Ele vai fazer tudo remotamente, né? Pela rede social. Beleza. Teve uma hora que tu falou assim, tu falou hora instrutor e hora tu falou educador. Aí a gente até debateu essa semana, né? Com Eliane, no curso de atualização do instrutor que a gente está fazendo, sobre se o instrutor é educador. Sabia que eu sou um pouquinho contrário de... Como é que não é se auto-intitular como educador? Eu gosto de falar instrutor, sabe? Porque eu não tenho vergonha de falar instrutor. Eu acho que isso aconteceu, esse negócio, aconteceu porque uma vez numa discussão entre amigos, assim, profissionais, os caras estavam falando, que instrutor instrui. Tá, instrutor... Eu assim, cara, pergunta para um instrutor de voo se ele não tem orgulho de falar que é instrutor de voo. Eu sou instrutor de voo. Eu sou instrutor de tiro. Trânsito, instrutor de tiro. Entendeu, cara? Então, só que eu falo educador, porque assim, nem todos os profissionais são o instrutor mesmo, aquele raiz, vamos dizer assim, que é o que dá os cursos de trânsito. O educador que eu quis dizer, tem professores mesmo, educadores, que fazem o curso de instrutor para conhecer sobre trânsito e porque vai precisar dessa credencial e dessa sem isso ele não dá. Mas o que eu vejo assim, eu acho que essa parte de titulação, ela tem que estar mais interna na gente, do papel, da importância do papel que a gente tem, do que no nome em si. Não é esse nome.
Que vai ter de profissional ruim se chamando de professor e de educador porque é a palavra, entendeu? Não, e Mas eu é acho que mais nesse nasceu, sentido, eu sabe? acho que nasceu disso mesmo, de uma percepção de que instrutor está abaixo de qualquer outra categoria de profissional da educação. E tu falando aí, eu lembrei, uma vez o cara... Porque quando eu começo os vídeos, né? E aqui também, eu falo, sou professor Carlão, né? Bem-vindo ao Manual do Trânsito, tal. Aí uma pessoa deixou um comentário. Professor, sei. Tu é instrutor, cara. Se liga. Tipo, ele diz assim, quem é você para se auto-intitular professor? Porque na cabeça das pessoas, quando se fala professor, é o cara da educação regular, né? Normalmente do ensino fundamental, pedagogo, né? Mas, tipo, se o cara é professor universitário, pô, quantos professores universitários não existem que são engenheiros ou advogados? Matemáticos, licenciados, né? Não, mas a matemática tá na grade curricular. Ah, tá. Eu estou falando de profissionais que são professores, mas que não tiveram a formação de professor. Tradicional. Letras, pedagogia e tal, né? Enfim, claro que eu não respondi, eu não perco tempo com esse tipo de coisa, mas eu achei interessante essa visão de que instrutor de trânsito tem uma qualificação supostamente menor. Mas, quando a gente fala se o instrutor é um educador, né, e eu falei isso naquele momento, é que assim, para ser instrutor, você precisa ter uma qualificação técnica e que vai te conferir um certificado de instrutor. Eu tenho, tu tens um certificado de instrutor, e isso nos torna instrutor. Independente se a gente tem na nossa postura cotidiana a prática de alguém que está preocupado com a educação real daquele indivíduo, da mudança comportamental, de trazer a reflexão para aquele indivíduo. Então, eu entendo que o educador tem muito mais... Porque não existe, né? Eu sou graduado em educação para o trânsito. Então, o educador de trânsito, na verdade, para mim, tem muito mais a ver com uma postura daquele que valoriza a educação, que entende que cada aluno é único, que o ritmo de cada aluno é diferente, que alguns vão entender de primeira da forma que tu explica, outros não vão entender e que está tudo bem, que não dá para você achar que a pessoa que você explicou 2, 3 vezes o mesmo assunto é uma pessoa tapada. Às vezes é tu que está explicando de uma forma que para aquela pessoa não está clara, e muitas vezes a gente explica e reexplica do mesmo jeito. Quem tem eu vou falar no popular, o tesão de ensinar, porque eu tenho tesão, Paulo, de falar e ver o cara... Pô, para mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo, é falar e o cara arregalar os olhos dizendo assim, entendi. Pô, isso para mim é maravilhoso. Então, essa coisa, eu tenho que ter uma técnica para explicar de um jeito e explicar de outro jeito. É igual a matemática. Tu deu exemplo agora do negócio de matemática. Nem todo mundo faz a conta da mesma forma. E uma vez eu não entendi, eu não gostava de matemática, o professor fez o cálculo de uma outra forma, que é como minha mãe ensinava, só que ali, na sala, era um cálculo mais complexo. E eu não estava conseguindo. Esse dia nós estávamos debatendo sobre isso, cara. Com um amigo meu. Se tu para pensar como... Inicialmente estás falando de como a gente aprende de forma diferente. Por exemplo, eu sou muito lógico. Eu sou mais da lógica. E a gente estava debatendo isso, tipo... Quando tu vai fazer a tabuada ali, a multiplicação, como é que tu faz, por exemplo, 5 vezes 5? 5 vezes 7? 5 vezes 7 é tanto. Tem gente que é literal, né? Sabe de cabeça e tal. Sabe como é que eu faço uma tabuada, por exemplo? Não. Eu não sei rápido, eu não sei 5 vezes 7. Mas eu respondo rápido quando me perguntam. Porque eu sei porque eu gravei. 35. Não.
É, isso. O que eu faço é, tipo, eu sei o 5x5 de cabeça rápido, gravado. Aí 25, Aí aí eu vai digo, mas ficar tem mais falta 2, 5, É né? isso, 10. é isso que eu faço. É isso que eu faço, tá ligado? Então, é lógico, é como a tua cabeça trabalha. É igual quando fala assim, pô, tem gente que gosta mais de ler do que ver vídeo. Tem gente que gosta mais de imagem do que... Então, entendeu, Carlão? Cada um tem um jeito... Quando tu consegue unir e juntar É porque várias... tem pessoas que são mais auditivas, outras visuais, sinestésicas, né? Então, realmente, a aprendizagem... Gamificação, né? Tem gente que é mais do game ali, das atividades. Que é uma coisa que a gente tá vendo lá com Eliane Pietzak, né? Eu acho que é assim que pronunciou. E assim, é impressionante como hoje é possível você ter metodologias ativas que coloca a aprendizagem no centro. Aquela coisa do professor é o centro, claro, ele ali coordena. Eu gosto de dizer minha sala de aula, mas minha como o coordenador do processo educativo, né? Ou seja, como alguém que vai mediar o conhecimento, mas entendendo que processo de ensino-aprendizagem, eu como docente, como professor, como instrutor, eu ensino, mas eu também aprendo. Que o aluno aprende, mas também ensina, inclusive entre colegas. No livro, eu estou escrevendo, eu falo que o conhecimento ricocheteia dentro da sala de aula. E quem permite esse ricocheteamento dentro de sala de aula do conhecimento é o instrutor. Porque se o instrutor se percebe, se vê como o dono do saber, pô, tem professor que fica chateado quando o aluno questiona. Não é nem se contrapondo, é questionar. Tipo, como assim? É como se fosse assim, tá desconfiando de mim? Tá achando que eu sou mentiroso? E eu acho que essa postura de quem é um educador é uma postura de quem talvez não esteja tão seguro do que está falando. Porque se alguém reage dessa forma, eu consigo ter tranquilidade para dizer da onde eu estou falando aqui, da onde eu estou tirando aquilo. E se eu não sei, que é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam começar a entender dentro de sala de aula, se você é o professor, você não tem a obrigação de saber tudo, de ter todas as respostas. Não tem. Especialmente numa área como a nossa. Um dia desse, Carlinhos estava me perguntando, Carlinhos e Tomás, se... Eu não sei exatamente qual foi a pergunta, de como é que numa prova com não sei quantas questões de trânsito eu acertaria todas, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, provavelmente erraria muitas. Por quê? Porque eu gosto de comparar, que eu também fiz história. Então, um professor de história, ele dificilmente vai ser muito bom na história toda. Moderna, antiga, contemporânea, Brasil. Tá ligado? Ibérica. Então, é tão amplo, é como trânsito. Aí eu expliquei para eles, quando eles me perguntaram, eu disse, por exemplo, existe resolução que pede em concurso de Polícia Rodoviária Federal de amarração de toras de madeira em caminhão. Tem resolução para como tem que ser amarrado a tora de madeira. Eu nunca nem li. Não tenho um menor apreço por esse tipo de conteúdo. Equipamento obrigatório. Eu aprendo o básico, porque eu preciso ensinar, é uma pergunta recorrente, as pessoas querem saber sobre escapamento, retrovisor, não sei o quê. Mas não é do que eu gosto da circulação. Eu gosto das normas de circulação, das infrações de circulação, do comportamento humano no trânsito, né? Eu gosto de focar no indivíduo como sujeito de uma sociedade que todo mundo tem seus... Enfim. É que tem muita resolução que ela é muito específica para uma área só, né? Até assim, imagina dar conta de tudo isso, né? Tu falar de algo que abrange toda a sociedade e estudar resoluções que tem 50, 60 páginas para falar de um... Não que não seja importante, de repente é uma outra hora, mas para falar de uma
um tipo de amarração para poucas pessoas que utilizam aquilo ali, né? São poucos profissionais assim. Então tu prefere atingir mais gente, impactar mais gente, trazendo mais conteúdo. E aí se cai uma pergunta dessa, aí o cara que não sabe. E tá tudo bem. Eu lembro quando Roberta esteve aqui, Roberta Torres, ela falou assim, eu me sentia muito pressionada e percebo que muitos profissionais se sentem pressionados a conhecer tudo de trânsito e fiquem seguros, não sei o quê. Cara, eu vou ser sincero, eu busquei ter uma formação dentro do trânsito mais generalista. Porque qual era meu objetivo profissional? Meu objetivo era ser consultor, que ainda faço, de municípios. Então, para você ser consultor de um município, tu tem que dialogar com a educação, fiscalização, engenharia, estatística, processo administrativo, transporte, mobilidade, de um modo geral. Então, eu tenho uma formação generalista, mas eu não sou expert. E aí, ao contrário, inclusive eu comprei até um livro sobre isso, que o futuro é do generalista e não do específico. Porque eu acho que tem duas correntes aí, né? Tem pessoas que dizem assim, não, é melhor tu ser nota 10 numa única área, que tipo, tu vai dominar, do que ser nota 7 em todas as áreas. Então, eu me acho nota 8 em algumas, 7 em outras, 6 em outras, mas eu consigo conversar sobre todas as áreas do trânsito. Mas foi uma iniciativa profissional minha pelo meu objetivo profissional. Mas ninguém precisa pensar como eu ou pensar diferente de mim. Enfim, depende muito de como cada um quer colocar. A gente hoje, Paulo, falando em metodologias ativas, cada vez eu vejo mais importância, né, que traz a aprendizagem para o centro e o aluno como parte integrante do conhecimento. Não só para ele aprender, mas ele também participar. Porque a gente hoje vive uma realidade, desde a pandemia, das aulas remotas. E a gente percebe que uma aula, assim como uma aula presencial, mas na presencial o controle da qualidade da aula talvez seja mais palpável, está todo mundo no mesmo ambiente. Na aula remota, a gente tem aí muitas variáveis, né? Porque se hoje o smartphone pode ser um recurso que ajuda no processo de aprendizagem, mas ele muitas vezes é o que atrapalha o processo de aprendizagem. Inclusive, eu não li, tá? Mas eu vi a notícia que foi sancionado a lei para impedir smartphone em sala de aula. Eu não vi. Eu acho que foi ontem. A gente está gravando dia 15, hoje é dia 15, eu acho que foi dia 14. Enfim, mas eu não sei, eu não li, só vi a notícia rapidamente. Eu não sei se abrange ensino médio, fundamental, universitário ou qualquer sala de aula. Acredito que seja qualquer sala de aula. Enfim, eu não sei. Mas hoje ele pode ser um aliado para metodologias ativas, né? E principalmente com aula remota. Então, eu tinha, Paulo, assim, muita resistência de defender aulas remotas no processo de primeira habilitação. Talvez por ser um pouco tradicional, porque a gente às vezes, né, viveu a sala de aula e tal. Aí eu fico imaginando, o cara tá em casa com um monte de distração possível, muito mais do que numa sala de aula, que seria só o celular. Mas na casa dele ele tem o celular, ele tem a mãe que pode chamar, ele tem o cachorro que latiu, ele tem a campainha que tocou, o gás que chegou. Olha quantas possibilidades de distração. E aí, eu sempre tive muita resistência. Mas hoje, eu acho que proibir, e acho que é importante a gente falar, a aula remota vai continuar ou não vai continuar? Mas não continuar com a aula remota vai ser um retrocesso. Porque é possível ter qualidade nas aulas remotas. A questão é, a gente vai conseguir garantir que todo mundo está pronto para essa aula que vai realmente ajudar na formação do condutor?
Eu acho que assim, Carlão, tu resumindo um pouquinho do que tu falou ali, né? Nessa questão das atividades, eu acho que o instrutor que vai ter muita dificuldade vai ser aquele cara que está acostumado a discorrer o que está na apostila, sabe? Artigo 1, parará, artigo 2, parará, porque ele está tão consciente. Pensa assim, ó. Não sei se tu pegou isso. Tu sabe, quando tu dava aula, tu praticamente abordava como se tivesse decorado a apostila. Tu estava dando a aula. Era. Era assim, não era? Era. Por quê? Porque tu deu muito tempo aquela aula e tá... E tu Não só da apostila, mas da transparência. Tu era da época da Eu transparência? peguei um pouquinho bem no finalzinho. Mas imagina, tá ali os slides, acompanhando o tema da apostila, e tu só vai passando. Na verdade, o que tu faz é só... E aí é que tá. Quando tu aprende que a aula é fazer essa atividade e esse debate em sala, tipo assim, ó, não adianta... o artigo tal fala sobre isso. Aí tu cita o artigo, tu fala o número do artigo e fala com a infração, o isso valor aqui. da multa. Vocês têm noção da importância disso daqui? Uhum. Fala pra mim, tu faz o cara raciocinar sobre a importância, tu faz a turma debater, aí já vem um exemplo do que aconteceu com um aluno. Meu pai, aconteceu isso e aquilo. Aí o outro que já não ligava para isso, fala assim, vou dar um exemplo, a gente tá fazendo um curso de atualização, né? Eu e o Carlão. E hoje teve um momento, cara, eu acho que foi a tua atividade ali, que eu fiquei um pouco, deu um emocional em mim ali. Acho que algo que eu nunca tinha pensado sobre o meu acidente, que foi tipo, eu parei e pensei assim, porra, o meu acidente foi às 11 horas da noite e o pessoal só ficou sabendo 7 horas da manhã. Sim. Minha família, tá ligado? E aí deu um baque aqui dali. Uhum. E às vezes é um negocinho desse, um sentimento desse que te... Não que eu não ligo pros acidentes, não que eu não me importo com a educação, mas eu falei, puta... Aí eu fiquei pensando assim, porra, tu imagina quantas pessoas estão em sala de aula que esse toquezinho, às vezes não é a mudança, tá ligado? Mas deixa claro o que foi que tu lembrou e que te emocionou. Não, foi isso. Foi tu falando do... Então. Quando na tua fala, quando tu falou, né? Dos familiares. Dos familiares, né? A preocupação dos familiares. É que teve uma pesquisa que apontou que algumas pessoas com moto, principalmente com moto, mudaram o comportamento delas. O que fazia, na verdade, as pessoas mudarem com maior frequência era pensar na família. Então, tipo, se você faz a pessoa refletir que na motocicleta ela pode, por exemplo, falecer ou amputar uma perna, não sei o quê, isso não toca na pessoa. Mas, se você fala com ela, por exemplo, de como você acha que tua mãe receberia a notícia de que tu morreu. Então, quando algumas pessoas pensam no dano emocional que aquela pessoa, principalmente mãe, né, nessa pesquisa que eu falei, principalmente mãe, até mais do que filho e de esposa, marido e tal, fazia com que as pessoas passassem a refletir mais. Porque essa ideia que tu estava falando de como era a educação, de repasse de informações e parará, e o capacete, sabia que é multa gravíssima e suspende, viu, o direito de dirigir. Tá, mas até quantos quilômetros por hora o capacete consegue salvar? Então, a pessoa entende o seguinte, se eu aprendo que o uso de capacete está relacionado com o valor de multa, o que é que eu estou intrinsecamente ensinando para o cara? Que onde não tem fiscalização não precisa usar capacete. Agora, se ele entende que o capacete ele é capaz verdadeiramente de salvar minha vida, mas nem todo mundo... É verdade, nem todo mundo vai. Quer ver um exemplo, Carlão? Bem comum assim. A pessoa tá lá bonitinha, entra no carro e bota o cinto. Beleza. A pessoa que aprende porque é a lei, porque se não usar vai multar, é aquela pessoa que pega o pé, bota em cima do painel. Porque ela tá com o cinto, não vou ser multado. Mas ela não pensa assim, ela não pensa assim, eu botar o cinto porque se acontece uma colisão, eu posso morrer, eu posso... Mas bota o pé no painel, aí se estoura um airbag daquele ali, um airbag estoura 200 km por hora, tu imagina?
Teu joelho vai pro espaço, Não quero tudo nem vai... imaginar. não quero nem imaginar. Os crash test mostram, tipo... Então, tipo assim, tá ligado? O cara que é consciente, que aprende pela consciência da importância, o porquê do cinto, o porquê da postura, tal, é o cara que se cuida. O cara que só bota pra não ganhar multa é o cara que fica deitado. Não, e é o cara que É o cara usa o cinto e bota aquele afrouxador do cinto. É o cara que... Porque o que é que a gente precisa ensinar para as pessoas? Ó, o banco tá lá muito fixado, bem fixado ao automóvel, à carcaça. O uso do cinto é para impedir que teu corpo se movimente. Porque quanto mais o teu corpo se afastar do banco, maior vai ser o problema, maior vai ser a lesão. Porque mesmo com cinto, você pode se machucar. Leve ou até mais grave. Por quê? Se eu afivelo meu cinto e eu dou aquela puxadinha para folgar, o que é que eu estou permitindo que aconteça? Numa colisão, eu vou me afastar. Então, vai ter algum tipo de movimento que eu vou ser projetado para frente. O cinto vai segurar, beleza, mas eu vou ser projetado para frente. Se eu uso meu cinto assim, eu afivelo meu cinto e eu acocho. Eu só me sinto bem. Tem gente que diz assim, porra, eu fico desconfortável. Eu sou o contrário. Eu só me sinto bem se eu tiver acochado. Então, eu sei que aquilo ali vai fazer toda a diferença. Principalmente quem é grandão assim, né? Porque, tipo, num capotamento, quanto mais alto você é, mais chance de você bater com a sua cabeça na barra ali do carro, na lateral, enfim. Então, quanto mais fixado o cinto tiver... Então, se tu fala do cinto nessa perspectiva, o cara vai dizer, caramba, é mesmo, né? Mas se eu tiver com a possibilidade de afastar 3 dedinhos do banco, o nível de lesão vai ser maior se eu tiver realmente fixado ao banco. Quando eu tava sempre em sala de aula, eu gosto de dar esse lado, sabe, Carlão? Eu gosto de fazer com que a pessoa reflita assim, ó. É igual quando eu falava assim, eu lembro que tinha um certo momento, quando eu falava dos acidentes e tal, que eu falava assim, vocês acham que tá longe de acontecer isso com a gente aqui na sala? Quem aqui já sofreu? Sempre alguém levantava a mão, porque sempre alguém na sala já foi carona, se acidentou, é comum. E quando não ninguém levantava a mão, é assim, quem aqui tem alguém na família que já sofreu? Carlão, é difícil a turma toda não levantar. Ou já aconteceu com a pessoa, ou teve alguém na família, ou teve alguém próximo. A terceira pergunta é essa. Se é raro, eu nunca vi em turma que eu dei aula, em palestra que eu dei, a pessoa não conhecer ninguém que sofreu acidente de trânsito. É praticamente impossível, né? Tu falar assim, ó, quem é que conhece uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu ou sofreu um acidente de avião? É difícil pra caramba. Agora, de acidente de trânsito, todo mundo conhece alguém. Pode não ter, até na família pode até não ter, mas que conhece alguém, conhece. Então, o acidente tá... Quando tu faz isso, que as pessoas falam assim, pô, realmente tá próximo. Porque eu conheço alguém que sofreu já. Tu conhece? Então, é isso que eu fazia muito, de fazer refletir, sabe? De fazer pensar, assim, do perigo que Eu acho e da importância dos cuidados. Né? Eu acho bizarro, Paulo, por quê? Tudo bem, a gente vive num país continental, mais de 200 milhões de habitantes. Beleza, é grande. Mas, assim, é bizarro, ainda assim, a gente ter convicção que, nesse momento, alguém está se envolvendo num sinistro. Nesse momento. Nesse momento que a gente está gravando e nesse momento que a pessoa está assistindo, alguém está se machucando no trânsito. Estatisticamente, é o que acontece. E aí, falando de aula remota, eu queria saber a tua opinião das aulas remotas na primeira habilitação. E depois eu trago essa polêmica, se vai voltar, se não vai voltar, a partir do que a gente imagina. Eu tenho vários sentimentos em questão da aula remota. Quando iniciou, eu fui defensor. Até porque, Carlão, eu estou no EAD desde antes de ser regulamentado. Deixa eu só contextualizar, se por acaso alguém não souber, a aula remota, que tecnicamente se chama remota síncrona, ela é ao vivo. Isso. Então, o aluno fica em casa ou no trabalho e o professor no seu ambiente, às vezes no CFC, mas pode ser na casa dele também, e a aula acontece ao vivo, em tempo real. Não são aulas gravadas. Beleza.
E iniciou na pandemia. Isso. Eu sou defensor pensando do lado que facilita muito. Tu imagina um aluno que mora a 30 quilômetros da autoescola, né? Então, eu acho que isso facilita muito. Depois, eu tive uma sensação que não era tão legal, tipo, a forma que as aulas estavam acontecendo. Tá? Eu tive essa mesma sensação. É. Igual a tua. Positiva e depois, pô, será? E hoje, inclusive, nós estamos fazendo um curso que é remoto e a experiência está sendo incrível para mim nesse curso. Então, é possível fazer... Eu não tenho assim, ó, a minha preocupação não é em questão a fraude. Eu acho que hoje, como eu estou nesse meio há bastante tempo, tem biometria facial, tem sorteio de biometria facial, tem log de acesso por IP. Então, tu sabe se é o IP daquela pessoa ali, né? Então, tu consegue... Então, nessa questão de segurança, não. Eu digo é a questão da qualidade do ensino só. E a experiência que eu estou tendo agora é muito boa e dá a esperança de que, opa, não, realmente é legal. Realmente é só uma questão de... O grande problema que eu vejo, assim, é o profissional. Se ele vai querer se qualificar... A questão é, os profissionais... O modelo, beleza. Meio que está validado quando ele é bem feito por uma empresa séria, mas... E o profissional? Porque a gente sabe que no momento em que foi implementado, foi uma pandemia. Literalmente. Na verdade, eu queria falar, foi um pandemônio. Foi um pandemônio. Por quê? A gente pegou pessoas que não tinham experiência nenhuma. Eu tive facilidade. Eu não estava em CFC, mas na pós-graduação, que eu sou professor da Faculdade Exuda, na Psicologia do Trânsito, eu tava familiarizado. O vídeo, né, a gravação do vídeo, então ter esse contato com a câmera, mas tem muito, eu diria que 90% dos instrutores, se não mais, foram jogados para frente de um computador. E naturalmente os problemas apareceram e tudo certo, né? Tinha que aparecer mesmo. Mas e aí? Hoje, depois desse período, avançamos? Aí é que eu digo, tipo, as ferramentas estão cada vez melhores, eu vejo. Divisão de equipe da turma, ferramentas para te fazer gamificação e outras atividades na própria, dentro da aula remota, eu acho que isso aí tá legal. Eu acho que eu digo mais questão o profissional, né? Acho que é como usar isso da melhor forma possível, como passar esse conteúdo, né? Porque não é aquela história, tipo... de botar a laminazinha e ler a lâmina, né, cara? Se for assim, o cara apaga ali, o aluno dorme. E às vezes, porque assim, nesse período de pandemia, eu ainda estava no Detran e eu era da educação do Detran e a gente fiscalizava a autoescola. Então, a gente tinha o acesso às aulas remotas. Cara, invariavelmente, a gente via aulas sendo ministradas por vídeo, aula completa. Não era vídeo para dar contexto. Não era vídeo de 5 minutos. Não era um vídeo de 10 minutos. Era como se fosse um EAD, né? Como se fosse... O EAD mesmo, né? Tipo, o cara vai lá, entrou na aula, ele tá ao vivo ali, mas ele botava uma videoaula lá. Né? E tipo, ninguém sabe onde estava o instrutor. Que até ele fechava a câmera. Olha que loucura. Ana até falou aqui, não foi? Que tinha instrutor que perguntava para ela se ele poderia assistir a aula do curso de atualização enquanto dava aula. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu vou botar um vídeo para os meus alunos e eu assisto aqui a aula. Ou o contrário, eu vou dar aula e minha câmera vai estar ligada, beleza? Tipo, absurdo, né? E aí, por que essa polêmica se as aulas remotas vão permanecer ou não? Acho que é consenso nosso que a gente viu com... Era o que tinha que ser feito naquele momento da pandemia. Não dava para prejudicar os processos em andamento, não dava para prejudicar as pessoas que precisavam se habilitar. Já estava meses, né? Parado. Parado. Os próprios CFCs, que apesar de serem instituições de educação, mas são empresas que precisam de remuneração para sobreviver. Beleza, depois se preocupou. E agora a gente vê que, dá para fazer um negócio legal.
Só que o que acontece? A resolução do CONTRAN, que autorizou, porque até a pandemia, a aula de CFC apenas presencial. Aí na pandemia autorizou-se, através de resolução, as aulas remotas. Só que na resolução, dizia lá que enquanto perdurasse o estado de calamidade em decorrência da Covid. E esse estado de calamidade já não existe mais. Então, há partidários que entendem o seguinte: se a resolução diz que as aulas remotas era só enquanto tivéssemos na pandemia, as aulas remotas já eram para ter parado. Contudo, quem for no site das resoluções vai encontrar lá em vigor. Por quê? Porque o CONTRAN, que foi quem editou a resolução que autorizou as aulas remotas, não revogou. Então, há pessoas que dizem o seguinte: enquanto o CONTRAN não se posicionar, ela está em vigor. Então, tem pessoas que defendem essas duas linhas. E aí a gente... tu até me falou, né, que ouviu dizer que a Câmara Temática... Estava debatendo de voltar isso aí. De regulamentar, fora da pandemia, obviamente, só que a gente não sabe. Então, no momento, em janeiro de 2025, que é quando a gente está gravando esse episódio aqui, as aulas remotas estão autorizadas porque, aparentemente, os defensores de que, enquanto o CONTRAN não se posicionar, continua valendo a resolução. E existem pessoas que dizem, não, já era para ter parado por conta da pandemia que acabou. E a gente está nessa... Eu acredito que o CONTRAN não se posicionou por ineficiência. Assim, eu acredito que de duas uma, ou ele quer debater na Câmara Temática, que é um posicionamento, mas eu acho que não precisaria, porque já está bem... Tá mais de ano isso aí, né? Então, desde meados de 2020, né? Desde o final de 2020 que já tá... Eu acho que o não posicionamento do CONTRAN é um posicionamento. Porque, convenhamos, pelo tempo, se o CONTRAN quisesse dizer, não, tem que acabar, tem que voltar à aula presencial, ele já teria feito. Se não fez, é porque tá querendo organizar para fazer. Só que tá demorando, né? Podia já... Pelo amor de Deus, né? Tempão. E aí, Paulo, a gente fala muito, e eu acho que tem tudo a ver com se o instrutor está preparado, se as metodologias são favoráveis, para nos perguntarmos, o CFC ainda é importante na formação do condutor? Qual é a tua opinião? A minha é que assim, cara, eu sou um grande defensor porque eu nasci dentro, né? Profissionalmente, eu nasci ali dentro, tá? Então, eu vi aonde eu fui a proprietária, que hoje não atua mais, não tá mais na autoescola, mas ela nasceu dentro de um CFC, ela, os irmãos, porque já era um CFC antigo aqui em Santa Catarina, então já vieram com essa criação de dentro, da importância da formação, tanto... que eu vou falar aqui, né? A autoescola era Condessa o nome. Ainda existe esse nome, né? Mas não é mais ela. Mas na época, o nome da autoescola, sabe por que era Condessa? Não. Porque ela queria inovar, foi em 98, 99. No início da vigência do código. Foi, em 99, eu acho que 1 ano, 2 anos depois. E Condessa era porque só ia ter funcionárias mulheres. Instrutoras, mulheres, tal. Legal, uma proposta boa, né? Foi muito legal. O problema é que tinha poucas instrutoras mulheres, e aí uma engravidou, e aí a autoescola cresceu, e estava difícil de achar instrutoras... Hoje funcionaria tranquilamente. Hoje eu acho que é tranquilo. Mas na época não. Aí teve que contratar instrutor homem, e aí ficou misto. Assim. Mas os alunos podiam ser homens? Sim, os alunos podiam. Mas a ideia era as profissionais ali dentro ser só mulheres, né? Entendi. E aí acabou que ela cresceu muito também. Na época ela cresceu bastante, então era bastante... Chegamos a ter lá, acho que 12, 14 instrutores, assim, foi bem bacana, assim.
Mas já era uma inovação, assim, um diferencial, né? Naquela época, 2000, cara. Tava no começo, assim. Eu achei bacana, assim. Quando eu entrei, lógico, já era 2005, já estava grande, já tinha bastante profissional. Mas assim, cara, eu vejo que o ensino, se tu liberar, é que assim, é uma questão muito cultural, Carlão, tem que ser obrigatório ainda, sabe? No meu ponto de vista aqui no Brasil. É diferente, assim, normalmente quem defende que não é falar assim, nos Estados Unidos não é. Essa é a principal defesa. Lá o cara pega o carro com o parente lá, treina e depois vai lá e faz a prova. Só que nos Estados Unidos, cara, é outra cultura. Eu sempre comparo assim, no Brasil a gente chegou agora na segunda geração de nível superior, tá? Nas famílias do Brasil hoje a média é que o nível de nível superior é a segunda geração que está. Os Estados Unidos está na 8ª. Eu vi esse estudo, acho que foi em 2014, 2013, e eu fiquei de cara assim. Então, não querendo comparar com isso, mas é um sistema cultural muito diferente. Outra, lá, o fato de tu assinar o termo e receber a tua CNH, lá, por exemplo, tem cassação definitiva. Aqui não tem. Aqui, se a tua carteira é cassada hoje, daqui a 2 anos tu tira ela de novo. Lá, se tu meter a cara num poste, tu paga teu tratamento. Tu paga teu tratamento. Então, é uma questão cultural muito... Aqui não é, cara. Então, assim, eu acho que o principal debate antes de terminar a obrigatoriedade seria assim, vamos botar no ensino, vamos trabalhar de forma transversal, vamos fazer as escolas trazer esse tema, aí sim. Porque daí o que acontece? Tu está começando a ensinar desde do pedestre, desde o ciclista, todo o sistema, não só o condutor, sabe? Ele já está vindo da base já com esse... Cara, hoje, o maior exemplo disso é assim, se tu pega o Carlinhos aqui. O Carlinhos está aqui, ó, teu filho, né? Nosso querido ali. Vai tirar a carteira agora. Mas ele já divide o trânsito com a gente. Ele não é um pedestre, ele não anda de ciclovia, não pega um patinete ali, não aluga um patinete e anda. Então, só que quando que ele ouviu falar sobre trânsito, se não fosse no manual do trânsito, no canal? Não tem no ensino dele, não tem no ensino hoje. Então, quer debater o fim da obrigatoriedade? Então, vamos trazer isso para dentro. Vamos falar sobre legislação, vamos falar sobre o que é ser um pedestre, o que é ser um ciclista, os cuidados, para depois pensar, aí agora não precisa mais ser obrigatório. Não, e quando levar para o ensino, vamos falar sobre o professor, que vai precisar ser um multiplicador competente. Né? Isso, E eu gosto de... Porque eu não condeno, sabe, Paulo? O cara que diz assim, CFC não ensina nada, tinha que acabar. Eu não condeno esse cara. Sim. Eu não condeno. Ele muito provavelmente teve uma experiência péssima. Porque a gente não há de negar, tem formação precária. Eu comparo com o exame de aptidão física e mental, que é popularmente conhecido como exame de vista. O cara diz assim, para que esse exame? O médico nem olhou para mim, mandou sentar na cadeira, mandou falar a letra e botou lá aprovado. Aí, o que é que acontece? O médico, ele não fez corretamente o trabalho que ele tinha que fazer. Uma avaliação realmente além da visão. Vendo a questão de articulação. Fez precariamente, às vezes, porque tem 20 pessoas para atender numa manhã. Aí, isso dá a ideia para o cidadão, primeiro, que é aquilo que a lei manda. Ele não sabe, não, esse cara está descumprindo a lei, pô. Então ele introjeta que, se foi assim que o médico me atendeu, é assim em todo lugar. Se o CFC foi uma porcaria para mim, se o instrutor só contava a história da vida dele, se ele ficava dançando sem nenhum intuito didático na dança, todo canto é assim. Aí o que é que esse cara vai pensar? Aí quer ver uma outra questão? Lembra que eu falei que eu comecei na área administrativa lá, de levar o pessoal para o exame? Acontece muito isso, Carlão. Tinha o médico que era assim, e já era, que a gente chamava de dinossauro, o dinossauro do Detran e tal, tava lá, né? E tinha o médico que era o cara que levanta o braço, senta aqui, bate no joelhinho, olha lá a letra, fecha o olho, estica o braço, tal. Tá? Aí quando chegava
o que acontecia com muitos alunos motoristas já? Vamos fazer o agendamento médico. Mas sabe o dia que vai estar aquele tal médico? Entendeu, cara? Então tem os dois, assim, é uma coisa muito louca, porque tem os dois lados, né? O que ele queria? Ele queria fazer com o cara que só sentava e... Ele queria facilidade. Por quê? Porque não queria botar a observação que usa óculos, porque ele está começando a usar, e tu usa, eu uso. Quando tu começa a usar, é um pouco desconfortável, e aí tu, não quero botar na carteira, porque vai que um dia eu esqueço, vai que um dia eu não estou com óculos. Não quero botar essa observação na carteira. Uhum. E aí eles queriam marcar no dia que fosse o médico e tal, que é aquele que só, olha ali, tá vendo qual letra? Às vezes ele nem vê se tu fechou o olho, tá ligado? É assim, cara, é o jeitinho, é o... se dá bem, então assim, mas no mesmo assunto ainda, eu sou até hoje muito conhecido por muitos colegas assim, de o Paulinho da autoescola, né? Então, eu recebo muito relato assim, comecei lá na autoescola X, tive que sair fora. Pô, eu só quero não sei o quê, só quero vender aula, só quero ir... aí fui abrindo o processo na outra, fui na outra, rapidinho fiz tudo, tô com a carteira na mão. É assim, cara, tipo... Eu sou da época que o cara ligava para o CFC, que não tinha biometria, da prática. Aí perguntava, você já tem experiência? Porque se tivesse experiência era mais barato, Isso. porque não tinha as horas não vai fazer as 20 aulas, vai fazer só 10. É isso. E assim, eu acho que é inegável, se a gente for olhar assim, percentualmente, quais são os CFCs que fazem um trabalho dentro do que seria próximo da excelência? É a minoria. E aí a gente às vezes esquece de dizer o seguinte: como foi a formação desse profissional? Porque como eu fui, eu acho que eu estive em 8 turmas de formação de instrutor. É a sala de aula que eu mais tenho prazer. Mais do que a universidade, mais especializado eu ministrei, mas a aula que eu mais gostava era de formar novos instrutores. E, Paulo, algumas eu tinha 3, 4 disciplinas, outras eu só tinha uma, legislação de trânsito, porque eu já tive prática de ensino, didática, amava, amo ainda. E aí, eu via que o começo da turma, sabe? As primeiras aulas, elas são fundamentais para que o andamento do curso seja proveitoso ou não. Se quem abre as turmas é uma pessoa que não faz um contrato de comportamento, que não respeita ele próprio o início do horário da aula, dá um intervalo... Pô, cara, se o intervalo são 15 minutos e o instrutor dá 30 na primeira disciplina... Ai daquele instrutor que só dê 15 lá na frente. Não, pô, peraí, professor, peraí. É 30. Cara, então assim, eu, na formação de instrutor, eu sempre dizia isso, me bota na primeira aula aí, me bota aí na primeira aula, que eu gostava de começar e falar da importância do instrutor. E você tem um papel social. Então você é mais do que o que as pessoas acreditam que você seja. Então, E é legal tu pegar esse começo, Carlão, só me engano, porque daí tu se livra de um problema que foi o mal acostumado ali. Tu começou, tu criou a regra, e outra, por mais que o outro faça depois de ti, o outro deu meia hora de intervalo, o outro largou mais cedo, o outro ficou passando vídeo. Aí ele compara, né? Ele vai falar, pô, mas o outro lá eu aprendi muito mais. Aconteceu. Agora, se for ao contrário, tu também consegue, se for ao contrário. Mas aí aqueles mais preguiçosinhos ali, se acostumam com aquela preguiça, fala assim, porra, podia ter saído mais cedo hoje. Né? Mas quando tu começa pelo correto, assim, de cara, desenvolve muito melhor. Então, tu imagina se todo o curso começasse regradinho, como tu tá falando assim. Né? E assim, a gente está vivendo um momento, né, que as pessoas elas são muito extremistas, né? É tipo assim, ou eu sou a favor do CFC, ou eu sou contra, e não tem... Porque, vê só, fica parecendo que a gente está em cima do muro. Não, eu defendo o CFC, mas eu diria que a maioria não está preparada para cumprir exatamente o que ela tem que cumprir. Agora,
Vamos jogar pedra no CFC? Por quê? Porque o CFC está recebendo um adulto. Cheio de vícios, cheio de práticas pré-estabelecidas. E eu não gosto de quando as pessoas dizem assim, não, mas CFC forma ninguém? Cara, primeiro, o CFC tem um certo engessamento porque ele ministra os conteúdos da resolução. Então, a primeira pergunta é, será que as resoluções não deveriam ser menos tecnicistas e mais comportamentais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quer ver o maior exemplo disso? As maiores acidentes e mortes no trânsito acontecem por quê? Pois é, comportamento humano. Comportamento. Tu vai ver assim, por que eu falo tanto assim, ó? Tu vai ver o curso de direção defensiva, o módulo, a matéria. Tá em todos os cursos. Todos os cursos de Código de Trânsito têm a matéria de direção defensiva. Tirando o mototáxi, motofrete, que daí é pilotagem defensiva, muda o termo, mas o significado é o mesmo. Só que olha só quantas mudanças a gente teve na legislação. Pois é. Mudou o índice de acidente? Pois Talvez uma leizinha ali, reduziu aquele ano, mas as mortes continuam assustadoras. A legislação praticamente não altera o resultado na via pública. O que altera é a fiscalização e o condutor que foi sensibilizado. Porque a palavra-chave da formação do condutor, aliás, da sala de aula, quando se fala em vida, é sensibilização. O cara, ele vai mudar se ele se sentir sensibilizado por algo. E a outra coisa, além do que a gente falou até agora, é o seguinte, e o instrutor? O CFC não sei o que. Tá, como é que está sendo a formação do instrutor? Então, eu acho que para a gente chegar, não que a gente não possa cobrar do CFC, mas para a gente chegar de forma firme no CFC, a gente tem que, primeiro, ir quem está formando o instrutor e na legislação. Poxa, vamos cuidar mais de mostrar a pessoas que trânsito é um espaço de convivência social. Aí, pô, se tu pega o próprio instrutor, teu instrutor, chega lá com um carro todo rebaixado, na moto, faz um zerinho. Você manda lá bebendo e sai com o carro depois dirigindo. Não usa carro. Enfim, cara, então não tem como jogar essa carga que normalmente o CFC carrega. Aí eu repito, mas mesmo assim, considerando tudo isso, dá para fazer um trabalho melhor. É aquela história de Cortella, né? Dá para você fazer melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. É isso, meu caro. E assim, só para finalizar, cara, sobre em cima do muro, cara, é o que tu falou, né? A gente, tu falou que defende, eu também defendo o CFC, mas isso não me tira o direito de cobrar mais, de querer o melhor. Assim como o que eu não defendo é o fim do CFC por algo que eu não vejo que está em condições ainda de ser algo autodidata. Se a gente considera hoje que não tem mais CFC obrigatório, quem em sã consciência vai achar que vai ficar melhor? Não tem como. É impossível você dizer o seguinte, não, pô, o CFC piora o cara. Não tem como você dizer isso. Não tem como dizer, sem o CFC a gente vai ter um trânsito muito melhor. Não, e outra, como é que vai ficar se não tem regulamentação disso? Como é que vai ser o cara que quer aprender a dirigir? Tá, não é obrigatório. Aí ele vai pegar o carro com o pai dele, lá, aí vai aprender na rua, lá no meio da rua. O pessoal vai começar a dirigir para aprender. Vai ser mas os saudosos dizem, mas não era assim? Não era assim? Cara, era assim como? Com que tamanho de população? Com que tamanho de frota? Não faz sentido. É igual voltar pro leite de saquinho, de porta em porta, os pão na porta. Né? Imagina hoje todo mundo começar a bater de porta em porta, tá aqui teu pão, tá aqui. As coisas cresceu, não, vamos alugar fita na locadora. Acabou Netflix e qualquer outra de streaming. Enfim, naturalmente as coisas vão mudando. A gente tem que fazer um esforço e eu acho que hoje o papo foi muito legal, Paulo. Assim, eu acho que vai dar para quem é profissional. Eu acho que esse episódio aqui e talvez alguns cortes desse episódio tem que estar dentro de sala de aula da formação do instrutor, sem querer ser pretencioso. Sabe? Porque a gente tem a Centec Conisul, né, que a gente vê que tem profissionais gabaritadíssimos, qualidade excepcional, metodologias importantíssimas, muito boa, eficiente. Mas, será
que todo lugar é assim, a gente sabe que não, né? E é legal ver os profissionais, até trazer aqui, é 2 profissionais, cara. E o profissional tá assistindo a gente ali, ó. Comenta aqui e me diz qual foi a tua experiência, o que tu viu, traz a experiência de vocês aí, vivências de o que vocês acham dessa mudança, até pra gente, de repente, abordar mais aqui, né, Carlão? Acho que vai ser interessante. A gente... Eu acho que a gente tem que pedir para eles deixarem num comentário, porque de repente, Paulo, tava pensando aqui agora, a gente pode fazer talvez um programa mensal, Só voltado para instrutor, mensal, talvez, e pedir para deixar a palavra do episódio. O que é que tu manda aí? Diz aí, palavra ou frase? Qual seria? Palavra. Educador. Não. Melhor. Sou instrutor de trânsito, para quem é, ou respeito o trabalho do instrutor de trânsito. Pode ser. Para valorizar... Acho que pode ser respeito, porque daí tu pega não só o instrutor. Respeito o trabalho. O trabalho do instrutor de trânsito. É isso aí. É isso. Fechou então? Mais uma? Mais uma para conta. Valeu, turma. Então deixa aí embaixo, respeito o trabalho do instrutor de trânsito, que a gente vai saber que você está alinhado com o que a gente está pensando aqui. Mas a gente respeita o bom instrutor, tá? O bom instrutor. Valeu.